Já estamos de volta ao vivo pela Gero TV Canal 4 com o programa Luiz Costa, lembrando as meninas de 4 a 17 anos que queiram participar do Miss Estado do Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2019. As inscrições são as últimas semanas no Estúdio de Beleza Jorge Costa, rumo aqui número 9, em frente à Receita Federal. Basta ir o responsável, levar uma foto 3x4 da candidata e fazer a inscrição. As vencedoras são na categoria Mini, Pré-Teen e Teen e levam o nome do estado para o Miss Brasil, que acontece no Mato Grosso do Sul, e consequentemente, se vencerem, vão para Paris, para a Disney de Paris, representando o país. Então, não perca essa oportunidade, são as últimas semanas, vai correndo ao Estúdio de Beleza Jorge Costa e faça já a sua inscrição. Bem, gente, no início do programa eu falei sobre a questão de nós brasileiros que querem sair daqui e morar em Portugal, muitos têm cidadania europeia. Eu, por exemplo, sou neto legítimo de portugueses, de vô e vó. Então eu posso ter dupla cidadania e posso morar em Portugal, como muitas pessoas também têm essa mistura e conseguem fazer esse tipo de coisa. E outros nem têm, mas querem morar em Portugal, porque, na verdade, Portugal dá muitas oportunidades, etc. Será? Aí a gente vai saber isso agora. Está ao meu lado aqui a Ana Paula Nunes. Quem não lembra do House Bowling? Ela era a proprietária do House Bowling. Quem não foi lá saborear uma pizza, jogar boliche, curtir noites e noites no Bom Retiro, e realmente era fantástico. Ela fechou o House Bowling e resolveu mudar para Portugal em função da cidadania do filho, que foi estudar lá. Mas isso quem vai contar é ela. Tudo bem, Ana? Tudo bom, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem. Fala pra gente, como é que foi a sua saída da cidade e essa decisão de sair e morar em Portugal, para a gente poder chegar ao consenso, saber se é bom ou não é? No meu caso, né, eu tive que ir até rápido por conta de uma situação de saúde do meu filho. Então, tive que sair meio que às pressas, né, porque tinha essa situação lá. Então, não tive tempo de dar entrada na minha legalização, porque o meu filho é português. Uhum. Ele tem a nacionalidade portuguesa. Mas, como não era, né, a minha ideia aí, então, nunca tratei de documentação. Então, fui, chegando lá até, a intenção era trazê-lo de volta, mas ele não quer, ele quer continuar estudando lá, porque a educação é melhor. E ele chegou ao ponto e falou assim, não, mãe, vamos ficar e tal, vamos dar entrada na tua documentação e vamos ver como é que vai ficar. Então, eu fui como turista. Ou seja, você pegou, desfez de tudo e foi embora de Malicuia, você e seu marido? Fui às pressas, isso aí. Uhum. Então, fui como turista. Foi o que você falou. Quem tem nacionalidade, estudante, aposentado, ou quem quer empreender no país, tem toda uma legalização diferenciada. Uhum. Mas quem vai como turista, ou quem sai daqui com aquela ideia de que lá vai ser melhor, de que lá... espera um pouquinho que não vai ser tão fácil assim. Então, agora a gente entra no assunto. Quais são os pós e contras? Vamos falar de Portugal especificamente, que, na verdade, é um país que muita gente está acreditando ser melhor do que o Brasil. Tá? Pela facilidade da língua, em primeiro lugar, pela suposta ideia de salários melhores, empregos mais fáceis, moradia mais barata, enfim. Ana, você que está morando em Portugal, eu sou neto de portugueses, eu estive lá a passeio, não me engajei muito na situação do país, porque eu nunca tive intenção de sair do meu país. Você que está morando lá, quais são os pós e contras? Então, no caso, você falou, foi bem colocado. O caso do turista, ele tem uma visão totalmente diferente de quando se vai morar. Sim. Né? Como turista, ótimo, tudo, né, uma maravilha. Tudo lindo. Mas quando você vai morar, você começa a ver o outro lado. Uhum. Né? Então, vamos lá. No caso, os prós. Uhum. Né? Saúde, educação, qualidade de vida, segurança, não tem comparação. Isso não tem como a gente comparar. Agora, os contras... São muitos? Tem um pouco. Então, vamos lá. Essa facilidade de emprego existe? Hoje, não. Não? Não. Porque eu já morei lá há 20 anos. Porque eu morei lá há 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, ainda não tinha o euro. Era escudo. Uhum. Então, o salário era melhor. Se conseguia fazer mais coisas. Uhum. Né? No caso, hoje, principalmente depois da crise... eu digo que não, porque as coisas mudaram bastante.
Muito bem. Você é professora, era professora aqui na nossa cidade. Você trabalha lá em Portugal hoje? Não consigo. Não consegue? Não tem equivalência. É verdade? Muitos diplomas daqui não têm equivalência lá. É mesmo? Medicina, veterinária, odonto, nenhum Preste tipo de atenção nisso, hein, licenciatura. Né? Aí você tem que ir na fazer uma universidade, faculdade. Buscar, fazer uma especialização ou puxar algumas matérias que na faculdade aqui não teve, você tem que puxar lá. Só que é tudo tão complicado que às vezes a gente prefere não fazer. não fazer. Então vamos lá. Emprego não é fácil. Não. Perfeito? A questão de moradia. Então, muitas pessoas colocam, até nos sites, porque a gente olha o tempo todo, que com o salário mínimo em Portugal você vive bem. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. O salário mínimo de Portugal hoje está em torno de 580 euros. Que transformados em reais... Bota 4, está 4,5, né? Então, bota aí 4 vezes e meia a mais. Uhum. Mas o que acontece? O salário de Portugal é o pior salário da Europa. É o pior. É o pior. Se você comparar com França, Suíça, até Espanha, né, que é encostado ali, o de Portugal é o pior. E o que está acontecendo lá? Como muitos brasileiros, né, idealizaram Portugal como a salvação, Sim. né, tá indo assim, tem muitos brasileiros indo. Então, o que aconteceu com o mercado imobiliário? Ele subiu de uma tal maneira que você não consegue mais um aluguel de 250 euros. Vai ser 400, 500. Aí, se Ou você seja, ganha um salário... Mas a média, por exemplo, de emprego lá, vamos lá, é sempre um salário mínimo? Tem mais, mas aí não são empregos para quem está indo de lá. Você vai pegar os empregos mais... servir mesa. Ou seja, o que na verdade o brasileiro faz em Nova York, faz nos Estados Unidos, Isso. que na verdade é ser garçonete, fazer propaganda com fantasia no meio da rua, em plena Nova York, que é muito comum, né? Porque como está com a falta de emprego, agora, tipo assim, eles estão começando agora a sair da crise. Mas eles ainda estão com aquela coisa da crise, então eles estão muito seguros. Então, o emprego, assim... Logicamente, entre uma brasileira e uma portuguesa, eles vão dar da portuguesa. à portuguesa. Mesmo você tendo mais qualificação. Mesmo tendo mais qualificação. Você viu? Olha o que resulta você não saber das coisas e acreditar que é tudo fácil. E a gente está falando de Portugal, não é América, não é Estados Unidos, que a coisa é mais complicada ainda porque tem o fator da língua, tem o fator da legalidade, que na verdade o green card é dificílimo você conseguir. A gente está falando de um país que na verdade é co-irmão do Brasil, que na verdade tem a mesma língua, a mesma facilidade de idioma e que não tem essa facilidade. Então você vê, nós já temos aí dois pontos negativos. Uma questão da moradia, outra questão do emprego, outra questão dos salários. Sim. Correto? Por exemplo, a pessoa que sai daqui e que vai morar lá, como você que é turista, você tem direito à saúde? Não. Não tem. Não tem. Ué, como é que faz? Para ter direito à saúde, você tem que estar legalizado. No meu caso, né, o meu filho é português. Sim. Então, a minha documentação, com uma advogada, não fui nem eu, né? Com uma advogada, ela deu entrada como reagrupamento familiar, por eu ser mãe de um cidadão português. Sim. Já tem um ano que a minha situação está lá e não sai, porque o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o que acontece? É muita demanda para pouco pessoal. Então, os processos estão assim, eles estão quase que se arrastando, né? E tá bem difícil. Teve uma manifestação no início desse ano de imigrantes, porque tem vários imigrantes que já estão trabalhando com contrato, né? E eles têm o desconto da Segurança Social, mas, em contrapartida, não tem a legalização ainda, não tem direito à saúde. Caramba, e se você precisar de um médico, você não pode usar? Não, é pagando. Só pagando? Só pagando. Quer dizer, pelo governo, não. Não. Agora, por exemplo, vamos falar de uma coisa que é muito comum no Brasil e também muito comum para quem domina alguns idiomas, até mesmo nos Estados Unidos. O comércio, por exemplo. Não é uma tábua de salvação, porque, na verdade, você ganha, é comissionado, então você pode chegar a salário muito maior do que um salário mínimo, vamos dizer assim. E a facilidade da língua ajuda nessa questão. Existe abertura para quem quer trabalhar no comércio, quem quer trabalhar como vendedor, como balconista, seja lá como gerente de loja, enfim, alguma coisa nesse sentido? Então, lá é bem diferente daqui. Aqui seria assim, o comércio seria para quem quer correr e começar ali com aquele salário base, Sim, mais exatamente, comissão. Lá já é diferente. Eu vou te falar assim, de todos os lugares que
shopping, lojas que eu fui, eu vou te falar que eu nunca vi um brasileiro. Não? Em nenhuma. Minto, em uma de telefonia, que tinha um brasileiro em treinamento. Mas Uma. por quê? Porque eles não aceitam? É porque tem assim uma certa resistência. É mesmo? Tem uma certa resistência com o brasileiro. Ou é o quê? Tipo Brasil e Argentina? É com jeitinho. Eles têm assim, eu fiz um curso, né? Lá. Então tinha um grupo, 22 portugueses, e cada um de uma área diferente, né? Tinha pessoal de hospital, pessoal de escola, pessoal da polícia. E eles têm assim um certo preconceito com o tal do jeitinho brasileiro. E eles usam essa frase. O jeitinho brasileiro, eles já... Tem horror a isso. Eles não gostam, porque lá é tudo tão certinho. Tá, mas vamos esquecer o jeitinho brasileiro. Por exemplo, se você é professora formada, você foi empresária, você tem cultura, tudo bem que você não é aceita pela sua profissão, porque você não tem a faculdade em Portugal. Mas, por exemplo, se você fosse candidatar a uma vaga, por exemplo, numa loja, para ser gerente de uma loja, ou ser, porque existem vários tipos de loja que hoje em dia não tem restrição de idade para nada, então seria muito difícil? Então, 2 pontos. Primeiro, Portugal é um país que dá muita oportunidade a jovens. Então, você chega lá, eu lá me sentia velha, porque a oportunidade é para os jovens. Até que idade você fala que é jovem para eles? 27. Quando passa dos 30, já tem uma restrição. Não é aqui, mesmo? Não, é diferente daqui. Então, lá é oportunidade... Até essa idade, então, não tem muita opção lá? Não. Meu Deus do céu. Esse é um ponto. O segundo é que o CEF, eu falo CEF, é Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é quem legaliza todo imigrante. Sim. O CEF, o que ele fez para segurar um pouco essa entrada de imigrantes? Eles começaram a multar as empresas que contratavam as pessoas sem legalização. Então, as empresas se fecharam para quem não tem documentação. Ou seja, quem sai daqui hoje, eu vou como turista e lá eu vou tentar a vida. Não, eu por experiência Você não aconselharia? própria, não aconselho. Mas vamos supor, vamos dizer aqui, eu sou neto de português legítimo, de vô e vó. Eu posso ter cidadania, dupla cidadania, e posso pegar meu passaporte a hora que eu quiser. Pergunto a você, se eu chego lá, né? Eu tenho 57 anos, mas eu tenho dupla cidadania. Seria mais fácil para mim, por exemplo? No teu caso, dupla cidadania é um cidadão português sem problema. Ah, tá. Então, vocês já entenderam como é que é a história? Ou seja, se você é um cara que tem familiares portugueses e consegue o passaporte com dupla cidadania, cidadania europeia, no caso, porque não é só falando de Portugal, você pode porque na viajar a União Europa Europeia inteira. Você pode ser cidadania italiana, Exatamente. francesa, que você tem livre acesso. Você tem livre acesso. Mas se isso é uma situação. Você teria chance de conseguir um bom emprego, morar melhor, construir uma história. Mas se você vai lá, como a Ana foi, porque o filho dela é português, e ela, como professora, não é reconhecida como professora, e na idade que ela tem, que ela é nova, e para eles ela não tem chances, você vê como funciona a cabeça de um país que não é o nosso. Aí eu pergunto a você que está insatisfeito com o nosso país, tem condições de sair daqui e morar em outro lugar? Pergunto a você, Ana. Não. Se você puder, você tem vontade de voltar? Você está no Brasil aqui agora, você está em Teresópolis, voltou aqui por um período curto para resolver alguns problemas. São as férias dele. Que ele está aqui. Isso. Você vai voltar para lá, obviamente. Enquanto ele estiver estudando, porque ele quer estudar e fazer a universidade lá. Mas então, assim que você puder, você quer voltar? Eu volto correndo. É mesmo? Volto. E o seu esposo, por exemplo? Ele já se adaptou, porque ele teve assim, ele encontrou uma pessoa, porque também tem essa sorte. Se você encontrar também pessoas que te entendam e te estendam a mão, o que é mais complicado, e que te puxem e te deem uma chance, mas aí você tem que dar uma sorte, porque mesmo sem a legalização, às vezes, ele teve essa sorte. Ele conseguiu e está tranquilo. Você que está insatisfeita. Eu que tenho mais assim, né? Sou graduada, pós-graduada, eu já tive essa dificuldade. Mesmo que fosse em loja, como você falou. Já tive essa dificuldade. Onde se conclui, então, que não existe país melhor para se morar para um brasileiro que o seu próprio país, apesar das dificuldades. É isso, Ana? Com certeza.
A gente tem que buscar a nossa história nas nossas raízes e não pensar que lá fora tudo é fácil, porque não é fácil. A gente está tendo aqui o privilégio de receber a Ana, que teve um trabalho belíssimo na cidade, não só como professora, como educadora, mas também com uma casa noturna maravilhosa, que era o boliche, o house bowling, que muitas pessoas frequentaram durante muito tempo, e ela largou tudo em função da situação do filho dela, foi morar lá, e hoje ela está lá, sem poder fazer nada, embora graduada, porque não tem opção de trabalho. Então, é o que eu digo para vocês. Prestem bem atenção quando forem tomar uma decisão dessa, estudem as possibilidades e não vão lá com a cara e com a coragem. Ela tem uma certa história, porque o marido deu sorte, né, de ter conseguido um trabalho e se manteve, e o filho porque estuda, então, consequentemente, ela vive a vida dos dois, porque profissionalmente ela está parada. Parada, totalmente parada. Ou seja, não é nada bom, né? Não. Bom, Ana, eu quero agradecer a sua visita. Isso é muito bom a gente esclarecer para as pessoas que pensam em sair do país. Não é fácil, mesmo que seja em Portugal, que a língua é a mesma praticamente, o sotaque é um pouco diferente, mas a língua é a mesma e a gente teria facilidade. Se você não tem dupla cidadania, nem tente, porque você já viu a consequência. A Ana, no caso, aqui tem um respaldo de marido e filho que estão bem. Então, ela tem condições de viver. Agora, se você vai pensar... E tem a família do meu filho, os avós, as tias, são todos de lá. Todos de lá, e moram, são vivos e estão lá. Então, beleza. Agora, se você vai pensando que vai conseguir um emprego fácil, como lá o jeitinho brasileiro não dá certo. Com certeza não. Obrigado, Ana, pela sua participação. Obrigado pela sua vinda ao programa. É sempre muito bom esclarecer, principalmente porque as pessoas acham que tudo é muito mais fácil fora do Brasil e quando a gente, na verdade, tem tudo na nossa mão, basta a gente olhar e tentar enxergar o caminho e a gente vai conseguir chegar. A gente tem que valorizar o que a gente tem. Com certeza. A gente tem que valorizar a nossa terra, o nosso estado, o nosso município e mesmo com todas as dificuldades, a gente entender que a gente tem que caminhar, batalhar e persistir que a gente consegue. Quem persiste sempre alcança. É isso? O brasileiro nunca desiste. Nunca desiste. Um beijo, Ana. Obrigado. Obrigada. Fica com Deus. Bom retorno a Portugal. Você vai voltar quando? Setembro. Em setembro. Em setembro. Então, quando você voltar, dando um abraço lá para o seu esposo. Com certeza. Com certeza. Leve o carinho de Teresópolis e volte correndo para cá. Hein? Sim. Bom, gente, não sai daí que depois do intervalo dos comerciais eu volto com um desfile maravilhoso da Graal. Coleção inverno, o frio continua e a coleção está linda. Nós vamos ver já depois dos intervalos comerciais, ao vivo pela Diário TV Canal 4, no programa Luiz Costa. Até já.